Você já tentou guardar dinheiro e investir ou simplesmente entender por que você toma certas decisões com o seu dinheiro? Então você já percebeu que lidar com dinheiro tem muito mais a ver com a parte emocional do que com a nossa parte racional. E esse livro, A Psicologia Financeira, esse livro ele não traz dicas de investimentos, muito menos planilhas. Ele mostra por que pessoas inteligentes tomam decisões ruins em relação ao seu dinheiro. E por que, mesmo sabendo o que deveríamos fazer, muitas vezes simplesmente não fazemos. Fazemos até mesmo completamente o contrário daquilo que a gente sabe que a gente deveria fazer, deveria agir com as nossas finanças. E para entender isso melhor, o autor parte de uma ideia central que quando você ouve, parece até óbvio, né? Parece aqueles assuntos que você já está cansado de saber que é assim, mas que infelizmente pouca gente leva a sério. Sabe o óbvio também precisa ser dito? Pois é. Então vamos falar disso aqui também. A tese central desse livro é: dinheiro é comportamento. A maior lição do livro é simples. Lidar com dinheiro tem muito mais a ver com a questão de comportamento e não de conhecimento técnico. O que isso significa na prática? Muita gente pode ter estudado economia, feito um monte de curso e ainda assim gastar tudo que recebe por impulso. Em contrapartida, tem muita gente que tem bem menos estudos, consegue viver de forma simples, guardar muito dinheiro e se aposentar tranquilamente e confortavelmente com o dinheiro que conseguiu guardar ao longo do tempo. Ou seja, o que define o seu sucesso financeiro não é só o que você sabe, mas como você se comporta quando o assunto é dinheiro. Então, nem sempre você ter muito conhecimento, você saber de muita coisa é a solução para você ter uma vida financeira boa. E para deixar claro isso, esse livro ele traz algumas dessas histórias reais que carregam grandes lições e lições profundas quando se trata aí do nosso comportamento em relação a dinheiro. Uma dessas histórias ele conta sobre dois homens, onde um era um investidor famoso, super conhecido, e o outro era um zelador, onde esse investidor super conhecido perdeu tudo e o outro, um zelador, que nunca chamou a atenção, que pouca gente conhecia, mas que acumulou milhões simplesmente investindo aos poucos e com disciplina. Então a moral da história não é sobre o quanto você ganha, não é sobre ganhar muito, é sobre manter o que você ganha e fazer isso por muito tempo. E é a partir dessas histórias que o livro desenvolve vários princípios práticos que fazem você repensar a sua relação com o dinheiro e a sua vida financeira em si. Vamos ver alguns principais conceitos que ele aborda nesse livro. O primeiro deles: sucesso financeiro é mais sobre paciência do que genialidade. Muitas vezes a gente admira aquelas pessoas que fazem movimentos ousados, né, que investem em investimentos mais arriscados, que faz coisas extremamente extraordinárias. Mas os grandes patrimônios, eles são construídos com tempo, mais consistência. Inclusive o livro aborda histórias de bilionários que ficaram, ricos, não só por ser bom em investir, mas porque começou a investir muito cedo e continuou investindo até hoje. Ou seja, mais importante do que você fazer algo genial é fazer algo simples que você consegue repetir isso ao longo de muitos anos. E segundo princípio que ele aborda no livro é sobre a comparação. A comparação é uma grande armadilha. A gente se compara com os amigos, com os vizinhos,
com as pessoas, com os influenciadores, né, da internet, mas o autor, ele lembra que você não sabe o que está por trás da vida financeira das outras pessoas. Você não sabe se a pessoa é uma pessoa endividada, se a pessoa fez ali um movimento muito arriscado e por isso ganhou dinheiro. Você não sabe qual foi o risco que a pessoa correu para estar na posição que está hoje. Então, cada pessoa vive um contexto. E o seu plano, principalmente seu plano financeiro, ele precisa ser baseado na sua realidade, não na vida das outras pessoas. O terceiro princípio que ela aborda nesse livro é saber parar. Saber parar é mais importante do que começar a ganhar dinheiro. Para a pessoa ganhar dinheiro, exige ali uma certa habilidade, mas para manter o dinheiro que a pessoa ganha, exige outras habilidades, como por exemplo, humildade, autocontrole e principalmente saber a hora de parar. Eu não estou falando aqui para você ter aquela mentalidade de não, eu tenho só isso aqui, é o suficiente para me manter, para me viver tranquilamente. Isso, de uma certa forma, é até egoísmo. A gente precisa almejar uma situação financeira que conseguimos nos manter muito bem, mas que também a gente consiga ajudar outras pessoas. Então, quando você fala assim, eu só quero ter isso aqui que é o suficiente para mim, de uma certa forma você está tendo aí uma mentalidade egoísta. E não é isso que o autor aborda. Ele fala dessa questão de você saber quando parar. Inclusive, ele cita histórias de pessoas extremamente ricas, arriscavam demais as suas fortunas e, inclusive, muitos chegam a quebrar, a falir, porque querem sempre mais, querem arriscar sempre mais, quer mais retorno, quer mais status e com essa mentalidade acaba colocando em risco o patrimônio que já conseguiu. E para fechar, e com todos esses conceitos, eu só citei alguns, é claro que o livro tem muito mais outros conceitos abordados, esse livro ele constrói uma base muito mais forte e saudável para você cuidar do seu dinheiro. É por isso que vale muito a pena ler. Se você quer entender como as suas emoções influenciam tanto positivamente como negativamente o seu bolso e como evitar erros que muita gente comete sem perceber, são as emoções que está controlando, né, que está levando a pessoa a tomar certa decisão, a leitura desse livro é obrigatória se você quer entender por que você faz o que você faz e por que você não faz o que você deveria fazer. Assim você consegue entender e até mesmo identificar quando as suas emoções estão ali controlando para você fazer isso ou aquilo com o seu dinheiro. Então, não importa se você ganha muito ou pouco. Esse livro não é sobre o quanto você tem. Ele é sobre o que você faz com o que você tem. E isso muda completamente o jogo. Porque nós temos a tendência de ficar pensando, a minha situação financeira tá ruim, então se eu começar a ganhar mais, as coisas vão mudar completamente. O que às vezes isso acontece, a pessoa passa a ganhar mais, mas as coisas não mudam, não melhoram. Se você é completamente descontrolado emocionalmente e por isso você gasta muito, quando você aumentar os seus ganhos, o seu comportamento vai continuar o mesmo. Então, por isso que é muito importante você ler esse livro, porque assim, quando você aumentar a sua renda, você já mudou o seu comportamento e assim o seu aumento vai fazer muita diferença na sua vida. E eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Se você ainda não fez nada aí em relação à sua vida financeira esse ano, sugiro que compre esse livro, que você leia esse livro, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários qual foi a sua virada de chave em relação a dinheiro que você conseguiu aprender nesse livro. E já te convido também a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo, até mais!